Bom dia, turma. Tudo bem? 8h10, então, vamos iniciar a nossa aula hoje. Até que temos 9 alunos. Achei até que ia ter menos, né? Por esse tempo. Por mais que seja em casa, depois de um feriado, o pessoal acaba ficando um pouquinho mais preguiçoso, né? Eu já iniciei a gravação ali. Alguém se opõe à gravação? Acredito que não. Obrigada. Eu não vim aula passada porque tinha caído a luz. Ana Júlia. É verdade, Ana Júlia, não veio mesmo. Né? Mas também, aula passada, a gente também tinha um público bem parecido e nem depois de um feriado era e nem chovendo, eu acho que tava. Ou tava também, porque esse tempo tá judiando da gente, né? Mas, enfim, hoje é aquele dia que nós levantamos da cama e a gente vai, ainda bem que a aula é online, né? Que a gente pode ter essa opção de ficar em casa, de ficar um pouco mais confortável, né? Não ter que sair para a rua, não ter que se expor. Essa chuva, tá muita chuva. Não sei, eu moro no Laranjal, né? Então aqui tá muita chuva mesmo. Passou a noite inteira chovendo, entrou água em casa, aquela coisa bem de temporal mesmo, né? Mas que acontece. Pessoal, hoje é a nossa última aula, então, antes da prova, né? A gente tem a revisão para a prova. A nossa prova, na verdade, ela é só no dia 29 de junho com vocês, né? Se não me engano. Até eu preciso sempre conferir, porque para mim eu tenho turno da tarde e da manhã, e o da tarde é dia 19/6, é a primeira data. Mas eu acho que vocês não. Vocês é só no dia 29/6. Vamos, horário da recuperação, manhã. Dia 19 com vocês é português, 29/6, então vocês têm a prova de inglês e de espanhol, tá? Então, na semana passada, a gente realizou a correção da prova, passamos questão por questão, e agora a gente vai para os slides para fazer a revisão de conteúdo até o momento, tá? O que continua me preocupando no nono ano é o Simple Past, né? Que é um conteúdo que a gente já viu no oitavo ano e que muita gente continua se confundindo, tá, pessoal? Eu venho realizando algumas correções ali na plataforma do Plural e eu venho ficando bem assustada porque o Simple Past realmente vocês não têm essa noção da utilização dele, tá? Então, agora aqui a gente vai retomar um pouquinho. Eu vou apresentar a tela para vocês. Se alguém pedir para entrar, depois eu libero. Opa, mas entrou o Rômulo. Deixa eu ver que eu acho que entrou mais alguém, porque agora vocês conseguem entrar sem eu liberar, né? Não, é duas telas minhas. Isso aí. Bom, então vamos aqui no PowerPoint, né? Gente, revisão para recuperação, então, né? Nono ano, como a gente já havia falado. Última aula antes da prova, que vocês vão ter lá no dia 29, né, de junho. Mas na sexta-feira que vem já inicia o período de provas. Então, na sexta-feira que vem, a gente já não vai ter a nossa aula, né? Dia 18. Tá. Pessoal, o primeiro conteúdo que eu passei para revisar foi o conteúdo que mais me preocupa com vocês, que é o Simple Past, tá? Que é o que eu falei, que eu tenho passado exercícios, e a maioria dos exercícios que eu venho corrigindo estão incorretos, tá? Então, Simple Past. O tempo verbal Simple Past ele é utilizado para se referir a uma ação concluída em um período de tempo anterior ao atual, tá? Sua duração é irrelevante. Quanto tempo durou, não interessa. Porque se eu fosse querer me referir a uma coisa que ficou no passado e durou um certo tempo, eu não usaria o Simple Past, eu usaria o Past Continuous, tá? Que agora aqui a gente não vai tocar no assunto para não complicar mais vocês.
Essa ação, ela pode ter acontecido no passado recente, como então, yesterday, que é ontem, last week, last month, last year, aí a gente já tem um passado mais longo, né? Ou 5 years ago, há 5 anos atrás, né? Então, o que ficou no passado, o que ficou lá atrás, o que eu não vou voltar a fazer, o que não vai voltar a acontecer, é uma ação concluída em um período de tempo anterior ao atual, ou seja, anterior ao presente. Se é anterior ao presente, simple past, tá? Então, isso vocês têm bem claro. Simple Past, se eu utilizei Simple Past, a ação foi concluída e ela ficou há um tempo atrás, ela ficou no passado, tá? Então, é uma ação que terminou e que está no passado. Pessoal, sugiro para aqueles alunos que ainda precisam de nota e que eu sei que não são poucos aqui, a gente ainda tem alguns alunos, eu não sei se os alunos que ainda precisam de nota estão aqui hoje em aula, mas ainda temos alunos que precisam de nota, copiem essa estrutura da formação do Simple Past, tá? Essa formação do Simple Past, ela ocorre com verbos tanto regulares como irregulares, tá? A gente tem a estrutura da formação afirmativa, negativa, interrogativa e eu acrescentei interrogativa negativa, tá? Então vamos lá. Bom, hoje vocês sabem que o sono vai pegar mais ainda, né? Porque ontem foi feriado, então a gente dorme até mais tarde. Hoje, na hora de acordar, já começa a dar aquela preguiça. Pessoal, frase no passado afirmativa. Afirmativa, eu sempre vou iniciar pelo meu sujeito, né? Então, eu inicio meu sujeito. Quem é o meu sujeito no inglês? Eu tenho I, he, she, it, we, you e they. Eu tenho 7 sujeitos que eu posso usar. Então, eu, ele, ela, eles, você, vocês e nós, né? Então, a gente tem 7 opções de sujeito para utilizar. Característica da afirmativa é o sujeito e o verbo no passado, tá? Então, sujeito, verbo no passado e depois eu posso colocar um complemento ou não, né? Então, como vem aqui, I skipped. I skipped é eu pulei, né? Então, skip é o verbo pular, skipped é o pulei, tá? Então, aqui, pessoal, vocês podem observar que é um verbo regular, né? O verbo é skip, ele terminaria nesse P. Como ele é um verbo monossilábico e a última sílaba ele é tônica, né? Skip, skip, eu vou acrescentar mais uma consoante e colocar o ED, tá? Vocês vão ver agora essas regras um pouco melhor, tá? Então, eu vou destrinchar elas um pouquinho mais. Tem que, acho que, apurar um pouquinho na minha fala. Negativa, pessoal. Tanto a negativa como interrogativa, eu uso o auxiliar. Para a utilização do auxiliar, eu vou usar o did, tá? No passado, eu só tenho um auxiliar, que é o did. Ou ele vem para a interrogativa como did, ou ele vem na negativa para did not, onde a contraction for is didn't, onde a forma contraída dele é o didn't, ok? Então, o que é a estrutura que eu vou ter? Eu vou ter o meu sujeito, eu vou ter o meu auxiliar com o not, que pode ser, então, didn't, e eu vou ter o verbo no infinitivo sem o to, tá? Então, no infinitivo. Ou seja, aqui o go, né? O passado de go, ele é o went, ele é um verbo irregular. Mas, como eu já usei o meu auxiliar, eu não preciso repetir o verbo no passado. Eu já estou marcando a frase no passado, né? Então, se eu já estou marcando a frase no passado, eu já usei o meu auxiliar, o meu verbo eu não preciso colocar no meu passado também. Ele já me marcou que ele é passado, tá? Então, a frase que eu tenho como exemplo, they didn't go. Pronto. Eles não foram, não saíram, não foram, tá?
Interrogativa, pessoal. Interrogativa também vou fazer a utilização do meu auxiliar, né? Vou ter o meu sujeito, mas ele ocorre de forma invertida. Lembram lá no verbo to be que quando eu queria fazer uma pergunta, eu troco. Desculpa, pessoal, eu troco a posição do sujeito com o verbo. Então, eu vou trocar a posição. A negativa aqui começa pelo meu sujeito e depois vem o meu auxiliar. Interrogativa, eu pego o auxiliar primeiro e depois o meu sujeito, tá? Então, eu vou fazer essa inversão de posição aqui, ó. Eu vou inverter a posição do verbo com o sujeito. Então, interrogativa sempre vai iniciar por o meu auxiliar, o did. Quando que não vai iniciar com o meu auxiliar? Quando eu tiver uma WH question, por exemplo, what, where, when, who. Então, se eu tivesse aqui uma WH question, eu iniciaria por ela. What did she arrive? Né? Então, que ela chegou, né? Não ficaria com lógica, mas na verdade aqui a WH question que ficaria com lógica seria when. When did she arrive? Quando ela chegou, né? Então, when did, aí o when vai vir primeiro e depois meu auxiliar, tá? Nessa pergunta, eu não tenho minha WH question, então meu auxiliar vem primeiro, depois o meu sujeito e depois o verbo no infinitivo sem o to, ok? Deixa eu liberar aqui para o Vinícius. Então, pessoal, a gente tem agora a interrogativa negativa, tá? Interrogativa negativa, ela é a mesma coisa, tá? A única coisa é que meu auxiliar, ele vai estar no passado negativo. Então, eu vou inverter a mesma posição, né? Eu vou inverter, ele vai começar pelo meu auxiliar, mas ele vai começar por did not, ou didn't, né? Que é a forma contraída. Ou seja, didn't you play? Você não jogou? Né? Então, aqui é a mesma estrutura, tá? Lembrando, interrogativa, o auxiliar vem primeiro, meu auxiliar é o did, negativa é o did not, o didn't, e ele vem depois do sujeito, a frase começa com o sujeito, tá? Então, agora, esses tempos, eu coloquei para vocês uma atividade na plataforma, onde vocês tinham que completar o início da frase de uma pergunta, e ali a minoria errou. A minoria acertou, desculpa, tá? Então, vocês não iniciaram a pergunta com did, iniciaram com was, que é o verbo to be no passado, iniciaram com qualquer outra coisa, mas não colocaram auxiliar, tá? Então, assim, é preocupante essa situação, tá? E isso cai na prova de novo, tá? Então, passado eu vou botar mais e vou botar bastante, ok? Próximo aqui, pessoal, formação dos verbos. Então, vocês viram ali na afirmativa que eu tenho que me preocupar se a frase é afirmativa, se o verbo é regular ou irregular. Se o verbo é irregular, como a gente tem aqui, a gente tem o seguinte exemplo, ó, to go. To go, eu já falei para vocês que no passado o verbo vira went, né? Então, he went to a club last night. Pronto, no passado, afirmativa, flexionei o meu verbo, né? Então, de go, ele foi para went. Agora, na interrogativa. Did he go to the cinema last night? Ou seja, comecei a frase com o meu auxiliar, coloquei o meu sujeito e o verbo eu botei ele na forma original, então no infinitivo sem o to, porque não precisa. Esse to refere-se ao cinema, né? Então, did he go to the cinema last night? Ok? Negativa, pessoal. Sujeito primeiro, auxiliar na negativa e o verbo no infinitivo, né? Então, he didn't go to bed early last night, ok? Então, he didn't go, ó, negativa no passado, tá? Então, é isso que vocês devem prestar atenção, porque o que vai acontecer? Lembra que tinha uma frase que ela estava na interrogativa, eu pedi que vocês passassem para a afirmativa? Então, vai cair frase desse tipo, né? Se vai cair frase desse tipo, vocês têm que saber, no mínimo, essas três estruturas aqui, tá? De como fazer a passagem de passado para
frase afirmativa, para frase interrogativa e frase negativa, tá? O verbo to give, né, que é o verbo dar. Então, o verbo to give, ó, we give her a doll for her birthday. Então, nós demos uma boneca para ela no aniversário dela, né? Então, afirmativa, o verbo give é um verbo irregular, ele se transforma em gave. We gave her a doll. Negativa, they didn't give John their new address. Então, eles não deram a John um novo endereço. Did Barry give you my passport? Então, Barry pegou o meu passaporte. To come, pessoal, verbo chegar. My parents come to visit me last July. Então, meus pais me visitaram, né, no último julho. We didn't come because it was raining. Nós não conseguimos ir, né? Não conseguimos chegar because it was raining, porque estava chovendo. Did he come to your party last week? Vocês foram à festa na semana passada? Tá? Então, olhem bem essas estruturas. Como eu já disse, pessoal, copiem, tá? Na verdade, eu posso mandar esses slides para vocês ali no grupo, mas eu prefiro que vocês copiem para ter no caderno, tá? Sabe, quando voltar, a tia Marina vai estar louca para olhar os cadernos de vocês. Verbos regulares, regular verbs, né? Então, para usar os verbos regulares em frases afirmativas do Simple Past, basta mudar a terminação do verbo de acordo com as seguintes regras. Então, quais são elas? Os verbos regulares terminam em E, eu acrescento apenas o D no final, como to love, like, arrive e like. Passado, loved, liked, arrived e liked, ok? Verbos regulares terminados em consoante, vogal e consoante, duplica-se a última consoante e acrescenta-se o ED, tá? Eu só vou duplicar desde que a sílaba seja monossilábica ou que a última sílaba seja mais forte. Por exemplo, stop. Stop, eu tenho stop aqui, ó, consoante, vogal, consoante. Ela é uma monossilábica, então eu vou dobrar. Control, controlar. Control, eu tenho roll aqui, a última sílaba tônica mais forte. Então, controlled, tá? Plan, monossilábica, também terminada em consoante, vogal, consoante. Planet. Prefer, eu tenho fur como a sílaba tônica mais forte, então eu vou acrescentar mais uma consoante. Preferred, ok? Verbos terminados em Y, precedidos de consoante. Eu tiro o Y e acrescento o IED. Então, na verdade, eu vou trocar o Y por o I, né? E acrescentar o ED, que já é a marca do passado. Pessoal, copiem isso, vocês devem estudar isso. Então, to study, studied. To worry, worried. Cry, cried. Try, tried. Todas terminadas em Y, precedidas de consoante, ok? Verbos terminados em Y, precedidos de vogal, como enjoy, stay e play. Normal, vou acrescentar o ED no final. Enjoy it, stay it e play it, ok? Não muda nada. Pessoal, finalizamos aqui o Simple Past. Se vocês tiverem alguma dúvida agora no final, eu abro para perguntas, né? Mas geralmente vocês não perguntam nada. Mas vamos lá. Ó, aqui tá faltando um D, né? Então vamos já corrigir para não ficar feio aqui, ó. Devemos utilizar o verbo modal used to, o costumava, para falar de past habits. Past habits, pessoal, são passados, hábitos no passado. O use to no passado em frases afirmativas, interrogativas e negativas. Desta forma, ele segue as mesmas regras para os verbos no passado simples. Qual é a mesma regra do verbo no passado simples que eu acabei de dizer para vocês? Ou seja, na afirmativa, o verbo flexiona.
Na negativa eu uso o auxiliar e na interrogativa eu uso o auxiliar. Então, se vocês pensarem que nada mais é que a utilização de um verbo normal, vocês vão conseguir colocar. Isso aqui é um verbo normal no passado. Na afirmativa eu flexiono, negativa e interrogativa eu faço uso do meu auxiliar did, ok? Aqui a gente tem alguns exemplos. He used to play guitar. Ele costumava tocar guitarra. He didn't use to play guitar. Ele não costumava tocar guitarra. Did he use to play guitar? Ele costumava tocar guitarra, tá? People used to believe in ghosts. Então, as pessoas costumavam acreditar em fantasmas. People didn't use to believe in ghosts. As pessoas não costumavam acreditar em fantasmas. Did people use to believe in ghosts? As pessoas costumavam acreditar em fantasmas, tá? Então, vocês notem que o que muda muito é a entonação da pergunta. Tipo, I used to live in a big city. Eu costumava morar em uma cidade grande. Did you use to live in a big city? Você costumava morar em uma cidade grande? Tá? Então, a entonação daqui da interrogativa, ela muda bastante para a forma afirmativa, tá? Eu acredito que essa não tem grandes problemas, tá? Vocês só precisam realmente verificar se a frase está na afirmativa, negativa ou interrogativa, tá? Sendo afirmativa, flexiona o verbo use it. Sendo negativa e interrogativa, uso auxiliar onde eu não preciso flexionar o verbo, ok? There used to be, mesma coisa, tá? Então, eu vou usar, né, para me referir às coisas que existiam no passado e não existem mais. Então, eu costumava existir, né? Então, Pamela both the tablet on the bookshop that there used to be on the corner. Que costumava a existir na esquina, tá? Então, indica-se que essa loja já não existe mais. Então, se é afirmativa, se eu estou afirmando que ela não existe mais, eu vou usar flexionado. There used to be. Agora, se é uma negativa, eu vou usar ela como there didn't use to be a computer. E caiu na prova, né? O que vocês tinham que ver realmente era o contexto da frase para ver se ela estava na negativa. Se estivesse na negativa, vocês só tinham que marcar a alternativa que tivesse. There didn't use to be. Agora, se a frase estivesse na afirmativa, a alternativa que tivesse there used to be, ok? Tag questions, pessoal. Tag questions na língua inglesa, as questions tag ou tag questions, elas correspondem à expressão não é. Ou ainda podem acordar-se com o verbo auxiliar principal da frase em nossa língua materna, pois são perguntas curtas que posicionamos no final de uma asserção negativa ou positiva, com objetivos diversos. So, are you ready? Let's go! Tá? Então, vamos lá. O uso das questions tag para facilitar a aprendizagem, eu distribuí aqui em dois padrões, tá? Então, question tag positiva, question tag negativa, tá? Então, vamos ao primeiro padrão. Frase positiva, pessoal. Question tag negativa. Então, ela é sempre o oposto da frase principal. Se a minha frase principal é afirmativa, minha tag question será negativa. Se a minha tag question for negativa, a minha outra question, se a minha frase principal for negativa, a minha question tag será positiva. Neste caso, o primeiro padrão é frase positiva, question negativa. Então, it's a very cold day. It's a very cold day. Nós temos aqui a utilização do verbo to be. It is. Então, a negativa dele, eu vou fazer isn't it. Lembrando que a tag question, obrigatoriamente, a negativa, ela vem na forma contraída. Então, não vai existir is not it. Está errado. Por mais que esteja certo que ela está na negativa, obrigatoriamente tem que estar na forma contraída, ok? Então, tem que estar no isn't it. Então, a tradução ficaria, é um dia muito frio, não é? Tá? Esse padrão pode ser usado com expectativa que o interlocutor vai concordar com você.
até para que possa, então, continuar uma conversa, tá? Ou também pode ser para demonstrar uma surpresa, ou seja, se a frase é afirmativa e a minha tag é negativa, ok? Segundo padrão, pessoal, frase negativa, question tag positiva. Então, se a minha sentença principal é negativa, a minha tag question vai ser na positiva. I haven't seen my notes. Have you? Neste caso, usamos a question tag para confirmar o que foi dito, tá? Este tempo verbal aqui, a gente não trabalhou ainda, que é o present perfect, tá? O present perfect, ele usa como auxiliar o have, tá? E aqui, como ele está na negativa, aí a gente traz ele para a positiva, tá? Mas aqui não, vocês não têm esse tempo verbal para identificar na prova, então não vai aparecer um tempo verbal deste para vocês formarem uma tag question de um tempo que a gente não trabalhou, tá? Aqui sim, aqui a gente tem todos os tempos verbais que podem aparecer para vocês na tag question. Ou seja, no simple present utilizamos o auxiliar does ou do, né? Depende da pessoa. She lives in Italy, doesn't she? Olha só, se eu botar só o she lives in Italy, eu queria ver quem ia acertar essa tag question, porque essa acaba complicando, porque eu só consigo identificar que está no simple present, porque she é terceira pessoa do singular. Quando eu tenho terceira pessoa do singular, eu tenho que modificar o meu verbo principal. Para fazer essa modificação, eu vou acrescentar o S no final do verbo. Então, she lives in Italy, eu tenho doesn't she. Verbo to be no simple present. He isn't at home, is he? Então, he isn't, né? Eu tenho ela na negativa, aquele meu segundo padrão. Minha tag question é positiva, is he, tá? Present continuous usando o auxiliar be. They are dancing, aren't they? Eles estão dançando, não estão? Então, aqui they are, primeiro padrão, frase afirmativa, question negativa, aren't they? Simple past, utilizando o auxiliar did. They come to work, didn't they? Eles vão vir ao trabalho, não vão? Eles vieram para o trabalho, não vieram? Né? Então, o verbo vir aqui estava na forma irregular, né? Forma do verbo no passado. Então, aqui a gente vai ter o auxiliar do passado. Past continuous, utilizando o auxiliar be. Então, he wasn't cooking, segundo padrão, na negativa. Wasn't é o verbo to be na negativa, né? Então, was he. Simple future, she will arrive soon. Won't she? Então, se eu tenho meu auxiliar will do futuro na afirmativa, primeiro padrão, a question vai ser na negativa, ok? Pessoal, desejo boa prova a todos, tá? Coloquei uma frasezinha aqui: educação não transforma o mundo, a educação vai mudar as pessoas e as pessoas transformam o mundo, tá? Então, assim, eu quero saber de vocês qual a dúvida que vocês podem ter na prova. O que vocês acharam? O que vocês notam? Não vou tirar da apresentação, porque agora eu quero mostrar outra coisa para vocês. Tá? A gente ainda tem 5 minutinhos. Alguma dúvida? Entendido? Bom, continua ainda a parte que mais me preocupa, a parte do passado. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual foi a atividade dessa semana, aí a gente pode corrigir então, né? Vamos ver aqui no ano B. Atividade, aula do dia 10. Isso, abriu na quarta-feira, né? Simple Past Review, né? Então, vamos visualizar aqui, ó. Primeira coisa, né, gente? Olha só. Da turma inteira, eu tenho uma, duas, três, quatro. Quatro pessoas que abriram a atividade. Quatro pessoas que abriram a atividade, né? Então, olha só que beleza. Gente, o que era aqui, ó? Copiar e realizar atividade no caderno. Bons estudos, Teacher Vanessa.
Complete the sentence below with the verbs in the parent use simple past, tá? Então, aqui a gente tinha que completar com os verbos no passado usando o simple past. I soccer with my friend last week. Eu tenho o verbo play. Verbo play é um verbo regular, terminado em Y, precedido de uma vogal. Se é precedido de uma vogal, eu vou fazer apenas o acréscimo do ED. Play it. Mary é uma pergunta. Olhem só. Olha, presta bem atenção. É uma pergunta, tá? Então, Mary in the party. The music selection was nice. Então, aqui, pessoal, pode ser uma pergunta negativa ou uma pergunta afirmativa, tá? Então, aqui o Mary iniciou pelo sujeito para eu dar ênfase ao meu sujeito, tá? Não que eu vá inverter. Na verdade, a interrogativa, ela sempre começa com o sujeito, mas eu estou perguntando, é tipo assim, Mary, did he dance in the party? Tá? Ou did you dance in the party? Tá? O Mary é só para chamar ela, para então ela me responder. Então, eu posso colocar o did you dance in the party? Tá? Então, letra C. Aqui na negativa, not like the game last night. Ele não foi, ele não gostou do jogo na última noite. Então, I didn't like the game last night. My father, negativa de novo. Didn't cook yesterday, tá? Aqui, pessoal, complete the sentence e use the simple past, tá? Mesma coisa. O verbo é o go e está na negativa. I didn't go to the park yesterday. Aqui, go, afirmativa. Last holiday, my family. Se é afirmativa, o go é um verbo irregular. Então, last holiday, my family went to Australia. It was amazing, ok? Então, I, espacinho tell, afirmativa, é um verbo irregular. O tell é o verbo contar. Ele fica como told. I told my friend a secret because I trust him. Então, eu contei ao meu amigo um segredo porque eu confio nele, tá? Mas, na verdade, a que mais me preocupou que eu passei para vocês não foi essa. Essa aqui até poucos, como vocês podem ver, 4, 5 pessoas acessaram. Tá? Então, na verdade, foi uma que eu passei, eu acho que, vamos ver se foi essa. Não, essa é a aula online de vocês, da semana passada. A que eu me preocupei foi aquela das perguntas, eu acho que foi a última antes da prova. Ó, gente que nem respondeu aqui, né? Ó, essa mesmo, tá? Pessoal, essa aqui, praticamente ninguém acertou, tá? Eu botava aqui a 100%, às vezes até por ter feito atividade, e alguns eu já fui mais crítica, ó, fui botando os 20%, fui botando a realidade, tá? Gente, pergunta, tá? Meu sujeito está aqui no meio, então o que eu vou começar? Did. Did Mike play ou stay aqui é home, né? Então, stay home yesterday. Did Mike stay home yesterday? No, he didn't. He played basketball all day, tá? Então, assim, ó, muito tranquila de preencher e que a minoria acertou, tá? Visit study. Pergunta, se é pergunta, começa com Did Mariana visit her friends last night? No, she didn't. She studied last night, ok? Então, vocês tinham que colocar o uso fazer a utilização do auxiliar, tá? Então, essa aqui foi uma das que eu tinha ficado mais preocupada, porque, olha, foi difícil pegar alguma certa dessas aqui, tá? Pessoal, então, como eu já desejei ali para vocês antes, uma boa prova, tá? Eu não elaborei a prova ainda, provavelmente devo elaborar na semana que vem, porque agora, essa semana, eu vou elaborar as provas do quarto, quinto e sexto, que são as primeiras provas, no dia 19, tá? Mas a prova, ela vem na mesma sequência que foi a outra prova, ela não vai mudar, ela é de marcar, ela vem todo esse conteúdo que a gente revisou hoje, tá? E não tenha grandes preocupações. Vocês só precisam estar atentos aos detalhes, é os detalhes que fazem diferença. Ver qual é o passado, qual o tempo verbal da question tag para vocês lançarem lá,
qual é a frase, se é afirmativa, se é negativa, se é interrogativa, tá? Vou interromper a gravação aqui. Desejo a todos